Bom, nós estamos desde a manhã de hoje trabalhando com o mesmo texto e com o mesmo tema: propósitos e recomeços. O texto que tem nos inspirado é o Salmo de número 101. E esse salmo diz assim: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Desde a manhã de hoje eu fiz questão de destacar que este salmo foi escrito por Davi, rei de Israel. E durante a manhã nós trabalhamos com dois fundamentos. O primeiro é o reconhecimento de que amor e justiça não podem ser separados. E então, quando Davi canta, ele não canta somente uma parte daquilo que é a figura de Deus ou a pessoa de Deus. Ele, não se preocupem não, eu pedi para aumentar aqui porque eu estou congelando aqui em cima, viu, irmãos? Eu estou congelando aqui em cima. E nessa fase em que tudo quanto é pastor está ficando gripado, o remanescente fiel precisa ser cuidado, né? O último dos moicanos. Amor e justiça não podem ser separados. A adoração precisa ser ao Deus por inteiro. Não somente uma parte, aquilo que me é confortável, ou o amor de Deus, sua misericórdia, sua consolação, mas também a sua justiça precisa ser alvo das minhas canções. O segundo fundamento da palavra da manhã de hoje tem a ver com as minhas limitações. É o reconhecimento de que as minhas imperfeições não podem destruir o meu desejo de ser uma pessoa melhor. Algo curioso aconteceu hoje, irmãos. O culto terminando, alguém veio me dar um abraço e disse: eu estou tão feliz, fiquei tão feliz com o culto de hoje. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Pastor, quando eu vi Davi, com todos aqueles pecados, 4 pecados mencionados lá nos 10 mandamentos, e eu vi que teve jeito para ele, eu estou em festa. Tem jeito para mim também. Tem jeito para mim também. E entre as declarações que fizemos sobre isso, nós destacamos que não é o pecado que cometi, mas o perdão que recebi, quem de fato define a minha identidade, quem eu sou. Esse homem que adulterou, esse homem que cobiçou, esse homem que matou o soldado Urias, esse homem que mentiu, foi um homem que mais tarde é descrito como aquele que fez a vontade de Deus. E nós dissemos isso aos irmãos lá no texto de Atos. Portanto, meus irmãos, não é o pecado que um dia cometi, mas o perdão que tenho recebido da parte de Deus, que define na verdade quem eu sou. Mas avançamos, e avançamos com uma pergunta. E a pergunta pode estar também em seu coração. Tá certo, mas por onde então eu começo? Esse processo de reconstrução da vida, por onde eu começo? A retomada destes propósitos, por onde eu começo? Bom, eu vou responder usando o texto sagrado. Davi, ele apresenta sua alma ao Senhor, e na segunda parte do versículo 2 ele diz assim, observe: viverei com integridade em minha própria casa. Só que nós vamos voltar àquela indagação. Este salmo, ele é anterior à queda, ou ele é posterior à queda? É certa aquela identificação do momento em que Davi estava trazendo a arca? Teria sido aquele o momento em que ele escreveu este salmo? Ou ele escreveu este salmo depois que ele caiu, que ele se deu conta do pecado, se arrependeu diante de Deus? Por quê? Porque a gente não sabe se de fato exprime um propósito
esta ideia que ele aqui estabelece, eu vou viver em integridade em minha própria casa. Teria Davi dito isso no início de sua caminhada como rei, olhando para a sua família, ou como alguém recém-casado, alguém que acabou de contrair as núpcias e agora está vivendo um matrimônio, e como sonho, está dizendo: olha, eu vou viver uma vida íntegra a partir da minha própria família, da minha própria casa. Ou será que este texto expressa ou exprime um recomeço? Alguém que percebeu que a sua queda espiritual começou dentro da família. E agora olha diante de Deus e diz: olha, eu quero restaurar a minha vida. E eu vou fazer o seguinte: eu vou começar não pelo palácio. Eu vou começar não pelo reino de Israel. Eu não vou começar pela corte, mas eu vou começar pela minha própria casa. É nessas horas, meus irmãos, que eu continuo a ler o texto e eu me impressiono com o que aquele homem escreve. Porque logo no versículo seguinte, no versículo 3, na primeira parte, ele diz assim: não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Você consegue entender por que isso me causa impacto? Não? Eu vou lhe explicar por quê. Se você se recorda do pecado de Davi, de como tudo aconteceu, está escrito em 2 Samuel capítulo 11, versículo 12. Quando o texto sagrado narra a história, diz assim: certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. E aí o texto sagrado vai dizer: enquanto olhava do terraço, ele reparou uma mulher muito bonita, que tomava banho. Quando eu lembro da queda de Davi, e lembro do texto dos Salmos, quando ele diz: olha, eu não vou permitir que os meus olhos olhem para qualquer coisa que possa trazer o mal, ou que seja vulgar, ou que possa me afastar de Deus. Eu vou, de alguma forma, eu vou cuidar dos meus olhos. E os meus olhos hão de estar contemplando a face do Senhor. A minha santidade vai começar com os meus olhos. Então eu paro por um instante e fico a pensar: teria Davi cantado esta canção antes da queda? Teria ele dito isso, mas depois acabou tropeçando e passando por cima de um desejo de sua alma? Ou teria ele caído e então agora reconhecendo que todo o problema dele começou com o seu olhar, com a sua cobiça, naquilo que ele focava a atenção, num tempo em que os reis saíam para a guerra, ele que começou a sua vida enquanto líder da nação, enfrentando situações de guerra, ele agora estava no palácio, vivendo o conforto do palácio e não seguindo os seus homens. É por isso que eu insisto com você: se você deseja reconstruir a sua vida, comece pela sua família. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil profissionalmente, talvez você esteja com problemas enormes de relacionamento fora da sua casa, mas eu quero insistir, irmãos, a nossa espiritualidade, ela começa na casa, ou em minha casa, na minha família. O interessante é que quem lê a história da queda de Davi, o erro que ele cometeu, eu fiquei impressionado, porque sabem que ainda há hoje quem pergunte de quem foi a culpa? Quem foi o culpado pela queda de Davi? O que você me responde? Quem foi o culpado? Eu vou lhe dizer comentários que li ao longo de minha vida como pastor acerca disso. Eu já ouvi quem dissesse que o pecado de Davi, o adultério entre Davi e Batseba, foi um adultério consensual. Os dois decidiram, os dois quiseram. E portanto, o fato de Davi ter se deitado com Batseba foi algo que ela também desejou. Eu já li quem dissesse que na verdade tudo começou por conta da imprudência daquela mulher. Sabe, ainda hoje há pessoas assim, que por exemplo em situações de violência contra a mulher, acusam aquela que foi violentada pela violência de que ela foi vítima. Já ouviram isso? A roupa que usava, o lugar onde estava, a forma como se comportava. Talvez ela tivesse sido imprudente porque ela banhava-se e de alguma forma não percebia que o rei Davi podia vê-la. Ou teria aquela mulher por um instante pensado: não, esse é um tempo de guerra, Davi não está no palácio. E foi por isso imprudente. Eu já li aqueles que disseram que havia intenção naquela mulher, que ela se colocou naquele lugar de propósito,
porque sabia que o rei costumava, durante a tarde, passear no terraço do palácio. Eu vou mais longe. Eu já ouvi quem dissesse que Batseba, ela tinha uma carta de divórcio. Na cultura judaica, naquele período, naquela época, quando um homem saía para a guerra, muitas vezes deixava com a esposa uma carta de divórcio. Querem saber por quê? Para que o cunhado não se tornasse marido dela. Porque o casamento seria por levirato. Então, se ele morresse na guerra, para que ela não casasse com o cunhado, então ela ficaria livre. E com aquela carta de divórcio, ela poderia retomar a vida. Então aquela mulher, para alguns, já tinha como que uma carta de divórcio. E por isso não teria feito absolutamente nada demais. Meus irmãos, é impressionante como a minha mente e a sua mente, na hora de identificar a culpa, a gente encontra todas as formas para explicar aquilo que não pode ser explicado. Ou melhor, aquilo que pode ser explicado com uma palavra só. Não é desvio de comportamento, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, não, gente. Eu quero lhe dizer que para pecado existe cura. E a gente precisa entender que aquela mulher é uma vítima em toda essa história. Aliás, a forma como o Natan apresenta, o profeta Natan, apresenta a próprio Davi, o erro que ele cometeu. Aliás, o próprio texto, se você continua a ler em 2 Samuel 11:4, a Bíblia diz que depois de ter desejado Batseba, o que foi que ele fez? Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Sabe, não é somente uma história entre um homem e uma mulher, entre o poder e o fraco, entre o rei e os seus servos. Alguém que parece que pelo fato de ter se sentado no trono, imagina que já passou da linha do bem e do mal, que pode todas as coisas, que pode manipular pessoas ao seu bel prazer, que todos os seus desejos podem ser satisfeitos. E lá vem aquela moça para dentro de sua casa e ele se deita com ela. É isso que o texto diz. E mais, quando Natan repreende o rei Davi, é interessante perceber que Davi então confessa a Natan o seguinte: pequei contra o Senhor. Lembra o que foi que eu lhe disse? Que às vezes a gente fica procurando explicações, a gente fica tentando descobrir o porquê, a causa de tudo isso ter acontecido. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, por um instante para e diz: não, eu pequei, eu cometi um erro, eu não fiz aquilo que era o projeto de Deus, eu me afastei da graça, e por um instante, distante de Deus, lá estava, eu pequei contra o Senhor. E é imediata a resposta do profeta. Meus irmãos, ainda é no mesmo verso. Davi termina de fazer a sua confissão e aí a Bíblia diz que Natan respondeu: sim, você realmente pecou. Você realmente pecou. Mas, eu gosto desse mais, irmãos, porque para cada pecado que eu cometo existe um mais da parte de Deus. Eu pequei, mas o Senhor o perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Ah, meus irmãos, glória a Deus por isso, viu? A certeza que temos que o reconhecimento do erro abre as portas do perdão e da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas o texto me convida a continuar refletindo, sabe, irmãos? Porque eu observo que sem uma tomada de decisão não haverá mudanças. A decisão, ela precede todo e qualquer processo de transformação. Tomar a decisão ou tomar uma decisão não significa resolver de todo o problema. Nesses dias, agora desta semana, eu estive em um hotel desta cidade falando a casais de uma cidade do interior da Bahia. Vieram para aqui e aqui eles fizeram o encontro de casais. E eu falava àquele grupo sobre aquela parábola do bom samaritano. E mencionei o fato de que o samaritano, quando encontrou aquele homem ferido, ele deitou, diz as escrituras sagradas, derramou sobre as feridas daquele homem azeite e vinho. Mas ele sabia que azeite e vinho não iria resolver o problema. Ele, a partir dali, dirigiu-se até uma estalagem, onde aquele rapaz foi cuidado, foi de alguma forma abençoado. Eu quero dizer com isso, é simples, por que é que eu fui falar dessa situação? É porque alguns processos de cura começam só com azeite e vinho, mas ainda não está curado.
E a gente precisa entender que alguns processos levam tempo. E a gente precisa entender que a restauração, às vezes, é preciso investir mais. Sabe casal que está com problema e imagina que um jantar, numa noite da semana, o melhor restaurante de Maceió, será bastante para resolver todos os problemas? Eu vou lhe dizer, não vai resolver. Pode ser só o start, o início de um processo de reconstrução. Sabe aquela pessoa que vem ao santuário e toma uma decisão ao lado de Deus, dizendo: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Sabe, não significa que aquilo tudo vai se resolver um passe de mágica, mas é o início de um processo. Agora o que eu tenho é só azeite e vinho, mas o processo de cura vai continuar. E Deus não faz coisas pela metade, meus irmãos. As obras de Deus, ou a obra de Deus, ela é sempre completa. Mas é por isso que eu continuo a insistir: sem uma tomada de decisão não haverá mudanças. Volto ao texto. Na segunda parte do verso 3 e no verso 4 está escrito assim: odeio todos que agem de forma desonesta. Sim, alguém já vai dizer: pastor, mas como é que alguém pode dizer algo como essa? Como isso, dizer odeio? Não, ele tem que odiar a desonestidade, não as pessoas. Eu às vezes fico percebendo, sabe, que tem gente que quer ser mais santo e mais puro do que até o próprio Deus. Sabe? Parece que tem dentro de si, ou carrega dentro de si, o poder de julgar até mesmo a oração de alguém. Eu vou lhe dizer uma coisa: quantas vezes você também não odiou? E não adianta querer chegar diante de Deus disfarçando os seus sentimentos, não, viu? Precisa ser sincero. E o que eu percebo é que, mesmo quando sentimentos errados estão no meu coração, e eu coloco diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou irritado, eu estou irado, eu estou sentindo ódio. Sabe o que é que Deus faz quando a gente ora dizendo isso e confessa isso? Deus transforma, irmãos, e arranca todas as raízes de amargura do meu coração. Seja sincera diante de Deus. Seja sincero diante do seu Senhor. Não existe linguagem politicamente correta para a oração, irmãos. Porque antes da palavra chegar na minha boca, o que é que a Bíblia diz? Ele já sabe o que é que eu vou dizer. Ele sabe o meu sentimento. Espero não ter chocado você, mas é o que está escrito. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver. Eu gosto tanto que é a primeira vez que eu vejo nada a ver numa situação confortável, não é, irmãos? Porque nada a ver a gente normalmente usa para justificar o erro. Aí o salmista diz: não terei nada a ver com eles, rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo o mal. E a partir daqui o texto começa a descrever aquilo que nesses dois versos, ideias perversas, sabe, aquilo que ele diz no versículo anterior, a forma desonesta. E ele começa a elencar. E para isso eu fiz o seguinte: eu vou fazer como se fosse uma mesa de discussão. Eu vou trazer alguns autores que talvez também nos ajudem nisso, personagens que talvez nos ajudem nisso. Porque a primeira coisa que incomodou profundamente o coração de Davi foi a difamação, foi a calúnia. Eu não sei se você já foi alvo de alguma situação assim. Colocaram na sua boca coisas que você nunca disse. Eu não sei se você já passou por coisa assim. Eu não sei se você já foi condenado por coisas que você nunca fez. Atitudes que você nunca tomou. No texto, no versículo 5, na primeira parte, ele diz: olha, eu não tolerarei quem difama seu próximo. Dizem que uma calúnia, uma difamação, ela machuca 3 pessoas. Aquele que difamou, aquele que ouviu a difamação e aquele que foi difamado. Tinha amigos no seminário, e eu me lembro que estávamos estudando sobre a Inquisição e as fogueiras, e eu me lembro de um autor que ele dizia que as fogueiras da nossa sociedade são diferentes. Por quê? Porque aquela pessoa ela é queimada, mas ela permanece viva, para conviver com a imagem destruída, a partir de uma situação de difamação e de calúnia. Eu não tenho toda essa veia poética do Mário Quintana, mas Mário Quintana tem uma expressão sobre a calúnia que ele diz o seguinte: da calúnia, sorri com facilidade quando alguém te calunia. Quem sabe o que seria se ele dissesse a verdade?
Eu sei que nem sempre nós estamos com este espírito poético para lidar com a calúnia. Normalmente a difamação, a calúnia nos causa espécie. Mas eu vou dizer-lhes, sabe este homem, Davi, que escreveu este salmo? Um dia sim, ele sentiu o peso da calúnia. Sabe, ele desejava nunca passar por uma situação como essa, ele canta isso no Salmo 101. Mas por ocasião da revolta de Absalão, o filho de Davi, a Escritura Sagrada nos diz que Absalão, ainda bem jovem, reuniu 50 homens, e junto com esses homens, ele foi lá para a porta da cidade, onde se estabelecia a justiça. E ele ficava ali, sempre que chegava, passava alguém vindo de viagem, para levar alguma situação ao rei, para que o rei julgasse, ele se aproximava, perguntava o que aquela pessoa estava a desejar. Eu vou ler só um trechinho, é o versículo 3 do capítulo 15, 2 Samuel. Então Absalão dizia, olha, sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-lo. E aquela pessoa agradecida, queria se curvar e beijar as mãos de Absalão, ele dizia que não, abraçava aquela criatura, e diz o texto sagrado que ele começou a minar a autoridade do rei Davi. Aquele homem que orou dizendo ao Senhor que não queria ser vítima da difamação. E aqui eu vou lhes dizer com todas as letras, tenha muito cuidado com aquilo que você teme, porque muitas vezes aquilo que é o alvo do meu medo acaba se tornando verdade, situação que eu vou precisar enfrentar. É você dizendo, Senhor, eu estou pronto para tudo, menos para a calúnia. E de repente dentro da sua casa, Absalão se levanta, quer tomar o seu poder, e começa a articular isso de uma maneira tão vil, de uma maneira tão baixa. Mas no Salmo 101, Davi também vai falar sobre o orgulho. E aí na segunda parte do versículo 5 ele diz, não suportarei duas coisas, presunção nem orgulho. Presunção e orgulho. Parece que orgulho já se transformou em algo positivo, não é? Virtude. Movimentos há neste mundo de meu Deus que são intitulados ou descritos pelo sentimento do orgulho. E aqui eu paro. Orgulho, diz o texto sagrado, e presunção. O John Piper tem uma declaração sobre isso impactante. Ele diz assim, não há poder na terra capaz de quebrar o poder do orgulho, exceto o Evangelho de Cristo, irmãos. Porque quem se encontra com o Evangelho de Cristo, quem olha para o Cristo crucificado, reconhece que não é mérito, é misericórdia, que não são as obras, mas a fé, que é a misericórdia de Deus revelada, que nos resgata. E aí você fica se perguntando, eu me perguntando, mas em algum momento, Davi enfrentou gente orgulhosa? Eu lhe respondo, enfrentou sim. Aliás, desde casa, outros irmãos dentro de casa, e o mais velho se chamava Eliabe. Você se lembra o que aconteceu? Quando Davi foi ver os irmãos, e daquele momento foi que aconteceu a luta entre ele e o Golias. Aí o texto sagrado diz assim, quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Agora veja como orgulhoso ele faz. Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Deixa eu lhe perguntar, precisava dizer que eram poucas, irmãos? Mas orgulhoso é assim, ele faz questão de diminuir o que você tem, o que você é, o que você fez, e exaltar a si mesmo. Você conta a um orgulhoso, a um presunçoso, que você viajou este final de semana, e foi até Maragogi, ele olha para você, eu fui para as Bahamas. Se você por acaso disser que comeu num restaurante, e lá você menciona, o chefe foi lá na minha casa. Se você contar algum feito de um dos seus filhos, ele vai fazer questão de descrever aquilo que os seus netos já fizeram. É por isso que Eliabe, ele usa uma estratégia. Ele acusa Davi daquilo que ele mesmo carrega. Ele diz assim, conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. É como se ele estivesse dizendo, olha, esse lugar é meu.
Eu sou o primogênito. Você é uma criança, você é um menino. Volte para casa. Isso aqui não é lugar para você. Davi viveu isso. Lidar com gente orgulhosa é muito difícil, meus irmãos. Se for a pessoa que está ao seu lado, segure o cotovelo nesta hora. Em nome de Jesus, viu? Mas é verdade. Lidar com gente presunçosa, orgulhosa, não é fácil. Não é fácil. Mas o Salmo ainda, Davi encara uma outra situação. Ele vai falar da infidelidade. No versículo 6 ele diz assim: irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Talvez você esteja se perguntando, por que ele disse isso? Por favor, ele é um rei. E quando você é rei, quando você tem dinheiro, quando você está numa situação financeira privilegiada, sabe qual é o grande medo de gente assim? É quem está se acercando de mim. De quem está se aproximando. Está se aproximando de mim por quê? Por causa do meu dinheiro ou por causa daquilo que eu sou? Está interessado em quê? Está querendo tirar proveito de alguma coisa? Quer que eu indique em alguma direção? Esse é o grande temor. E ele está dizendo, olha, eu tenho servos no palácio. Mas uma coisa ele diz, olha, eu quero procurar gente que seja fiel, para que esteja ao meu lado. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Mas deixa eu só lhe perguntar, esse desejo é suficiente? Consegue afastar dos seus caminhos todos aqueles infiéis? Ah, pastor, eu tinha certeza que aquele homem era um homem fiel. Existem homens fiéis, irmã? Não caia nessa história de dizer que todo homem é igual, não. É não. Homem de Deus é um homem diferenciado. Não é isso, irmãos? Amém. Muito bem, muito bem. Mas é isso. O texto sagrado está nos colocando diante de uma situação. E sabe, nesse processo todo, eu trouxe aqui um personagem da Alice, no País das Maravilhas, o chapeleiro. Há um momento em que ele diz a Alice o seguinte: olha, o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É então e só então que você estará no País das Maravilhas. Ah, meu Deus do céu. Uma comunidade como essa deveria ser uma comunidade de pessoas que tem este poder de nos fazer sorrir, não é? Dia desses eu até comentei recentemente com alguém conversando sobre isso. Eu comentei sobre o desejo de uma pessoa que disse que uma das coisas que ele mais queria na vida era sorrir até a barriga doer. Qual foi a última vez que você sorriu até ficar com dor, sabe, no abdômen, na barriga? Para que já está me doendo. Gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. E tem algumas pessoas que parecem ter essa missão na terra: alegrar o coração do outro, fazer o outro sorrir. E às vezes quando essa criatura vai e você está ainda numa cama de hospital, acabou de fazer a cirurgia, não chame não, que os pontos vão acabar abrindo, viu? A gente precisa resgatar isso. E lá estava Davi, temeroso com o que iria enfrentar. Mas apesar dele ter dito isso, há um salmo de número 41, versículo 9, e para muitos ele está falando de Aitofel, que era um dos seus conselheiros mais chegados, que na ocasião da revolta de Absalão, mudou de lado e ficou do lado de Absalão e não do lado de Davi. Davi canta uma canção, canta o Salmo 41, dizendo assim: até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Mas por favor, mesmo que você tenha tido uma experiência como essa, de alguém em quem você confiava, que voltou-se contra você, não esqueça, Deus é fiel, irmãos, e Ele não falta. Mas o Salmo continua, e de repente o que eu vejo é ele preocupado com o engano, ou com os enganadores. E aí no versículo 7 ele diz: eu não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Meu Deus do céu. Você já se perguntou por que você tem esse poder magnético de atrair enganadores? Pastor, está falando comigo? Estou falando com você. Você percebeu que tem algumas pessoas que têm um magnetismo com pessoas de comportamento duvidoso? Aí você olha assim, será que ela não está percebendo? Será que ele não está? Tá, não. E às vezes a gente fica se perguntando, mas por que isso acontece? Eu vou trazer aqui uma citação de um escritor espanhol, lá do século XVII,
que ele diz o seguinte: não há ninguém mais fácil de enganar do que um homem honesto. Muito crê quem nunca mente, e confia muito quem nunca engana. Às vezes, irmãos, aliás, não, eu vou dizer de uma outra forma. Na sociedade em que nós estamos vivendo, homens honestos, homens apegados à verdade, mulheres honestas e apegadas à verdade, não conseguem acreditar que o outro seja capaz. Eu não acredito que haja alguém capaz de fazer isso. E talvez por isso, muito da nossa dor, muito do nosso sofrimento, irmãos, muito da nossa dor, muito do nosso sofrimento. Aí você me pergunta: e Davi experimentou isso? Eu vou lhe dizer sim. E dentro da casa ainda de Saul, quando ele estava com Saul. A Bíblia diz no capítulo 18 de 1 Samuel 17, que certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar a minha filha mais velha. O nome dela, Merabe. Ela vai ser a sua esposa. Davi acreditou nisso. E ele tinha uma queda, eu vou dizer aquela expressão, eu nunca sei porquê de asa, viu? Mas a queda de asa pela Merabe, pela filha mais velha de Saul. Só que o texto sagrado, eu não estou lendo o versículo 17, se você continuar a ler, no versículo 19 está escrito assim: quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. E Davi vai receber Mical como esposa. Ele foi enganado. Pastor, eu fui enganado. Eu me deixei enganar. E às vezes essa última expressão que eu usei, eu me deixei enganar, é o que mais lhe incomoda. Eu vou ser mais claro. Não é o engano em si, não é o que aconteceu. É quando você olha para o espelho e diz assim: mas como eu me deixei enganar? Sabe qual é a sua grande dificuldade? É porque você acha que gente como você não seria enganada nunca. Toda a sua dor não é o engano em si, mas é você perceber que também é ou está sujeito a enganos. Nós vivemos numa sociedade, eu repito, onde o engano parece ter se tornado uma prática comum. As pessoas parecem até gostar de enganar. É uma expressão tão chula, tão baixa, me engana. Pois é. Você completou. Eu não tive nem coragem de completar a declaração. Relacionamentos baseados em engano. Propostas financeiras de trabalho baseadas no engano é o que mais tem, meus irmãos. Eu fico impressionado com a quantidade de anúncios nas redes sociais de coisas que são enganosas. Você não se surpreende com isso, não? Você olha aquele por esse preço, mas não vai em frente não, porque é engano. E o engano está se profissionalizando de uma forma impressionante. Impressionante. Mas lá estava aquele homem de Deus, dizendo que não queria ser enganado. Porque, meus irmãos, às vezes a gente coloca tudo isso que Davi disse. Por exemplo, ele falou sobre difamação, a gente pensa no difamador, como o outro. Ele falou no orgulho, e a gente pensa no orgulhoso como o outro. Ele falou em infidelidade, a gente pensa no infiel como o outro. Ele falou de engano, e a gente pensa que o enganador também ainda é o outro. Mas eu vou lhe dizer, algumas vezes esses personagens estão dentro de nós, e eles precisam ser derrotados pelo poder da cruz do Cristo, irmãos. Sou eu que preciso ser transformado. Sou eu que preciso resgatar aquilo que em algum momento foi perdido na minha vida. E é por isso que a palavra de hoje à noite, curiosamente, vai terminar do mesmo jeito que terminamos a reflexão da manhã. Primeiro, declarando para você que não há nada mais poderoso do que descobrir, está faltando um R aí, viu? E abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Não há nada mais poderoso. Quando você se encontra com Deus, você se encontra com você mesmo. Quando você descobre a realidade de Deus, você descobre tantas outras coisas sobre você que é impressionante. Sobre a vida, sobre o outro, sobre família, sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre felicidade.
tudo a partir da descoberta de Deus. Por isso, se você veio a este lugar e está procurando um propósito para viver, um propósito para abraçar, caminhar, você tem tentado preencher a sua vida com trabalho, com estudo, com isto, com aquilo, até com relacionamentos. Deixa eu lhe dizer, enquanto você não descobrir e abraçar aquele que é o propósito de Deus para a sua vida, tudo isso que você imagina e sonha, vai continuar como imaginação e sonho. Mas há uma outra e última declaração. Não tem a ver com quem está buscando um propósito. Tem a ver com quem precisa experimentar recomeços. Lembra-se do último slide da manhã de hoje? Tente de novo. Tente de novo. Quando o culto terminou, alguém veio ao meu encontro, chorava e dizia: esses últimos 2 dias meu coração estava fixo nisso. Eu entendo que Deus está me desafiando. Aí eu entro na igreja e o senhor pastor fica e olha para mim na hora que fala e diz: olha, tente de novo, tente de novo. Porque não tem umas coisas dessas? Na hora que o pastor diz tente de novo, está olhando para você? Pois isso aconteceu hoje. Tente de novo. Recomece. Talvez nem você acredite. Talvez você imagine a semelhança de Davi, que manter silêncio resolve o problema. O tempo vai passar, as pessoas vão se esquecer do que aconteceu com Batseba. As pessoas têm medo de me dizer, porque do dia em que tudo aconteceu até o dia em que Natã foi confrontar Davi, os comentaristas dizem que se passou cerca de 1 ano. 1 ano e ninguém teve coragem de confrontar o rei. Deixa assim, a gente vai levando. Não. Tente de novo, recomece, reconstrua. Ah, pastor, mas é tão difícil. Mais difícil ainda é não tentar. Não há nada mais difícil do que não caminhar na direção de Deus. Por isso, a mesma coisa que disse hoje pela manhã, eu quero dizer agora. Se você está nos visitando, deixa eu lhe dizer, Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ser aquele que vai lhe dar orientação em todas as situações. Por outro lado, se você já fez parte do povo de Deus e entende que precisa recomeçar, reconstruir, tentar de novo, chegou o momento de fazer isso. Você vai fechar os seus olhos e vai conversar com Deus. E vai dizer: Senhor, a semelhança do que aconteceu com Davi, eu também pequei. Mas eu sei que posso contar com o teu perdão. Posso contar com a tua graça, com a tua misericórdia sobre mim. Diga isso a Deus.